E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Chega Junto. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu vou conversar com o Fábio Augusto, ele que é o ADM do História Inteligente, um dos maiores portais dentro da rede social que fala sobre a história da nossa cidade de Manaus. Ou seja, o papo vai ser bom demais, hein? Mas antes, eu quero aproveitar e te convidar para você acessar agora mesmo o portal foconofato.com.br. Assim você fica por dentro das principais notícias nacionais, locais e internacionais. E claro, você também vai lá na aba Colunistas e acessa a coluna Zoom que eu assino toda semana, onde eu falo sobre os mais variados assuntos relacionados à música, cultura, esporte, comportamento, enfim, é bom demais. Acesse foconofato.com.br. Bora começar a nossa entrevista? Ele já tá aqui comigo, pessoal, olha só. Ele é criador de um dos perfis mais queridos e respeitado das redes sociais quando o assunto é cultura, memória e história do Amazonas. Fábio Augusto é o nome por trás do História Inteligente, um projeto que transforma conhecimento em conteúdo leve, curioso e acessível para todo mundo. Apaixonado por contar as histórias da nossa terra, ele usa a internet para valorizar as nossas raízes e resgatar fatos e personagens que marcaram época. Fábio, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Chega Junto. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Cara, de onde nasceu essa tua paixão pela história, Fábio? Olha, essa paixão pela história é muito antiga, gente. Pra vocês terem uma ideia, esse ano, em janeiro, o blog História Inteligente fez 12 anos. Mas já? Já, 12 anos. Eu iniciei ele em 2013, ainda estava no ensino médio. Eu já tinha essa paixão pela história desde criança mesmo. E no ensino médio chegou uma época que eu, já lendo vários livros de literatura amazonense, literatura especializada sobre história, eu gostava de fazer textos, resumos e resenhas sobre esse conteúdo. Aí eu pensei, por que eu não faço um blog para divulgar essa produção? Aí nas férias de 2013, eu criei o blog História Inteligente. E desde então, já são 12 anos aí de uma bela trajetória. O que te fez perceber que dava para aproximar a história das pessoas, mas de um jeito leve? Que esse é o propósito da página, né? Isso. Uma coisa interessante. Eu descobri que o que eu fazia desde 2013 tinha um certo nome, era uma certa especialidade na história, na universidade, quando eu ingressei no curso de História em 2015. Tem uma modalidade da história que é conhecida como História Pública, que é você pegar essa história acadêmica, sim, fazer uma transposição para o grande público, sabe? Lapidar aquela linguagem acadêmica e tornar acessível para o grande público. E era isso que eu estava fazendo, ou seja, o História Inteligente é um grande projeto de história pública. Tornar a história mais acessível, mais palatável e, de certa forma, mais democrática. Então, já em 2013, quando você lançou o História Inteligente, você percebeu que era, sim, importante divulgar cada vez mais a história da nossa cidade, né? Exato. É até interessante porque o nome do blog é História Inteligente, sim, né? Quando eu comecei, eu abordava tanto história geral do Brasil e um pouco de história do Amazonas. Só que eu fui percebendo que tinha uma carência muito grande de conteúdos de história do Amazonas e especificamente da história de Manaus. Aí eu foquei em história do Amazonas, história de Manaus e desde então vem sendo o carro-chefe. E como é que é o processo, Fábio, de curadoria? Para você escolher os fatos que marcaram época, você imagina que você deve fazer toda uma pesquisa antes de colocar no ar. Como é que é esse processo? Explica pra gente. Olha, é um processo que pode até parecer brincadeira, mas tem postagens que geralmente, no mínimo, eu levo 1 ou 2 semanas antes de fazer. É mesmo, cara? Porque eu gosto de fazer todo um levantamento da bibliografia. Se possível, eu vou até instituições de salvaguarda de documentos, o arquivo público, a biblioteca, ou então até mesmo em repositórios digitais. Aí sim, eu faço aquela postagem. Porque qual é o interessante dessa modalidade, a história pública? A história pública é uma história feita por historiadores com formação, mas de uma forma leve. Isso não quer dizer que ela é feita de qualquer forma. Tem um processo metodologicamente todo bem delineado. Interessante. Olha, eu não imaginava, não. Quer dizer que você leva até 2 semanas, dependendo do caso, para poder divulgar e colocar no ar o fato. Exato. Houve alguma postagem que repercutiu, assim, até hoje que você se lembra, que nem deu tanto trabalho, assim, digamos, de pesquisa, mas que quando você colocou no ar,
Deu muita audiência, a galera compartilhou, comentou. Você lembra qual foi? Lembro. Eu sempre tenho em mente essa postagem. Qual é? Um tipo de publicação que eu faço na minha página, que faz muito sucesso, é o Manaus em 2 momentos. Pego a foto de um lugar, por exemplo, 100 anos atrás, e coloco uma foto atual de como aquele lugar tá nos dias de hoje. E teve um momento em que eu peguei uma foto daquela vila militar que tem ali no São Jorge. Aquelas casas dos militares. Uma foto de 1968 e peguei uma fotografia de como essa vila tá atualmente. Postei, fiz um textinho, introdutório sobre ela. Fui dormir, eu acho que ela tava com 150 curtidas. No outro dia já tava indo para 1.000, foi para 2.000, 3.000. Acabou que hoje essa publicação ela tem cerca de 15.000 curtidas. Caramba, é a mais curtida até hoje do teu... No momento é a mais curtida até hoje. É a da Vila Militar, o comparativo de antes e depois. Comparativo de antes e depois. E qual a que menos repercutiu, mas que você botou mó fé? Pô, a galera vai gostar de saber dessa história aqui. Vou botar fé, mas ela não teve tanta repercussão assim. Bom, geralmente tem umas publicações que não repercutem, que às vezes eu espero que vai repercutir muito e não repercute. Por exemplo, aquelas em que eu faço um texto muito elaborado, sabe? Eu passo aquela semana fazendo texto, pego referências e tudo mais. Quando eu posto a repercussão, às vezes não é tão grande. Será que é porque as pessoas não têm o hábito de ler, elas querem ver só a imagem e não tem tanta paciência de saber ali a história real da foto? Você foi certeiro. Do fato, aliás. Você foi certeiro. Eu comecei no Blogspot, né? Blogspot são textos. Desde o Blogspot, além dos elogios, claro, que eu recebo, tem comentários que eu recebo até hoje nas outras redes, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Poxa, isso é muito texto, da próxima vez faz um vídeo ou resume. As pessoas, infelizmente, com o passar do tempo, a gente está perdendo o hábito de ler. E, infelizmente, são textos assim que às vezes são 1, 2 parágrafos. E eu tento ir me adequando, né? Mas para uma pessoa que tem uma formação acadêmica, que gosta de escrever, é um pouco difícil. Mas a gente vai trabalhando. Sabe, por exemplo, eu faço aquele texto, eu vejo, dá para enxugar. Eu vou enxugando, vou recortando até ele ficar de um tamanho que dê para todo mundo ler. Tá certo. Fábio, você acha que as redes sociais, ela tem ajudado a despertar o interesse dos mais jovens pela história da cidade de Manaus? Qual a tua opinião sobre isso? Tem um papel muito importante. Inclusive, certa vez eu fui convidado para fazer uma abertura de uma semana de história na UFAM falando sobre história pública. Aí eu fui procurar, né? Desde quando teve início essas iniciativas de história pública aqui no Amazonas. Eu localizei uma página que é a Manaus Sorriso, uma grande colaboradora. Eles começaram em 2006 no Orkut, fazendo esse trabalho. E o que a gente percebe? Que essa divulgação do conhecimento histórico, desde 2006 até os dias de hoje, vem abrindo muitas portas. Porque quando você faz essa transposição do conhecimento acadêmico para o grande público, você está ali, de certa forma, incentivando as pessoas a irem mais a fundo. Gostei daquele texto, vou procurar a referência bibliográfica. Gostei daquele assunto, vou me aprofundar. Essas páginas de história, que tem outras, né, além do História Inteligente, muitas são parceiras, têm esse papel de democratizar e de incentivar a busca pelo conhecimento histórico. Que bacana, muito legal. Ô Fábio, existe alguma história aqui Você deve saber de muitas histórias da sociedade manauara, digamos assim. Existe alguma que você chegou a colocar no ar, mas que depois pediram para que você retirasse porque não queria que aquela notícia fosse divulgada? Com certeza. Você consegue contar pra gente qual foi? Consigo. Qual foi? Não sei se é da época de vocês, né? Tem um crime muito famoso em Manaus que aconteceu na década de 90. No início da década de 90, o caso Jairzinho. Ali no São Francisco, uma criança de 8 anos foi assassinada. Teve um disse-me-disse de quem seria o culpado. Até hoje o culpado não foi identificado. E nós tivemos vários suspeitos naquela época. Fiz um texto sobre o caso, repercutiu bastante. Mas só que historiador é complicado. Historiador não sossega até conseguir o maior número de fontes e informações possíveis. Além de eu usar a documentação, que foram jornais da época,
eu pensei, rapaz, eu acho que eu vou ouvir alguns moradores do bairro de São Francisco. Aí fui ouvir alguns moradores, começaram a me dar nomes de algumas pessoas, eu fui incrementando o texto, né? Já tinha as fontes jornalísticas, bora incrementar o texto com fontes orais. E uma dessas pessoas era um grande comerciante do bairro. Adicionei, coloquei, na época também suspeitou que esse comerciante poderia ter sido o possível assassino. Tá, coloquei isso, dormi. Quando acordo no outro dia, vou abrir minha caixa de e-mail, tá lá uma espécie de ameaça dos filhos desse comerciante, pedindo que eu retirasse o nome do pai deles, senão eu teria que responder judicialmente e tudo mais. Aí eu, sou bobo nem nada, fui lá e retirei o nome. E desde então eu aplico uma boa lição que uma das minhas professoras do curso de História deu: trabalhe sempre com os mortos, que os mortos não reclamam. Gostei dessa. O História Inteligente está aparecendo o @ aí na sua tela. É um dos perfis do Instagram. Como o Fábio bem mencionou, tem vários outros, que falam de história da nossa cidade. Eu fico muito feliz. Eu sou um apaixonado por história, Fábio. Meu sonho de infância, que até me permita contar, meu sonho de infância era ser professor de história. Eu queria. Legal. E até hoje eu ensaio sempre voltar a estudar história, mas ainda não consegui. É bom demais, né, cara? É muito legal. História é muito legal. Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, eu já gostava de história desde criança e tudo, mas a gente tem uma ideia do que é história quando está no ensino médio, né? Quando a gente vai para academia, o impacto é outro, né? Você se vê ali diante de uma série de metodologias, de teorias, de abordagens, mas são anos satisfatórios, são anos incríveis para a nossa formação. Muito bem. Agora, Fábio, você também atua... Virou, mexeu, você tá no programa da nossa amiga Trícia Tadros, né? Exato. Você tem um quadro lá com ela, onde vocês comentam sobre os mais variados assuntos relacionados à história também? Exato. Eu e a Trícia, nós fazemos parcerias no Instagram, né? Nós fazemos as famosas collabs, porque a Trícia é aquele tipo de historiador que não se tem mais. Ela não é historiador de formação, mas é aquele historiador de campo, que tem a memória, que conhece a cidade de uma ponta a outra. E eu uno isso à minha pesquisa acadêmica. E nós fazemos uma série de parcerias. Fazemos postagens sobre lugares como clubes, sobre festas, sobre personalidades, unindo a memória e a história. É uma parceria que vem dando bons frutos. Por exemplo, uma das collabs que nós fizemos que mais tiveram repercussão recentemente foi do caso da Tenente Roxana Bonesse, que tem aquele monumento ali no São Jorge, que é aquela sereia, escultura daquela sereia. Nós tivemos pouco mais de 9.000 curtidas nessa publicação. E muita gente não sabe, né? A real história da Tenente Roxana Bonesse. Ela foi vítima de feminicídio, não é isso? Isso. Nós ficamos impressionados com a quantidade de pessoas que passavam ali diariamente, trabalhavam nas redondezas e pensavam que o monumento era simplesmente uma peça decorativa. E ficaram surpreendidas com o real significado dele. Verdade. Pesquisem aí sobre a história da Tenente Roxana Bonesse, que vocês vão se surpreender. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para minha amiga Trícia Tadros. A Trícia, ela realmente é daquelas que entende tudo sobre história. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, junto com a nossa amiga Audrey Fink, num jantar que ela deu ali na casa dela, eu fiquei encantado, assim. Realmente é uma mulher que entende tudo sobre a história da nossa cidade. Trícia Tadros, beijo pra você. Ela que também é comunicadora, né? Jornalista também. Ela apresenta um programa na TV Diário todos os dias. Já quero fazer o convite aqui pra te entrevistar aqui no nosso Chega Junto, viu, Trícia? Um beijão pra você. Ô, Fábio, agora a gente vai fazer uma brincadeira com você. Topa? É hora do nosso Fato Fake aqui no Chega Junto com o nosso amigo Fábio Augusto do História Inteligente. Primeira notícia. Fato Fake. Em Manaus, já existiu bonde elétrico circulando pelas ruas. Fato ou fake? Fato. É fato, ele vai já comentar sobre isso. Sim, pessoal, os bondes começaram a circular em Manaus em 1899 e funcionaram até meados dos anos 50. Não é verdade, Fábio? Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso. Ainda tem ali no Povos da Amazônia, é uma réplica dos bondes que circulavam pela cidade de Manaus, principalmente ali na Eduardo Ribeiro, ainda tem os trilhos, não é isso? Exato. Isso mesmo.
Manaus, na época da economia da borracha, recebeu uma série de melhoramentos e todos esses serviços foram introduzidos pelos ingleses, né? Por isso essa influência na nossa história de citar os ingleses, né? Porque eles tiveram uma participação muito grande nesses serviços. Serviço de água, serviço de esgoto, de iluminação e o de bonde elétrico. Esse serviço ele começa a funcionar em 1899. Ele vai funcionar muito bem até o início da crise, lá por volta de 1920. Em 57, não tinha mais condição de manter em funcionamento. O estado estava arruinado por conta da crise. E em 57, os bondes eles dão o último respiro. Nós temos fotografias dos últimos meses de funcionamento desse serviço em Manaus. Aí depois eles foram substituídos pelos ônibus de carroceria de madeira. Depois vieram os coletivos como a gente conhece atualmente. Muito bem, mas sim, Manaus já teve bonde elétrico sim. E tempo bom, e às vezes dá vontade de reviver esses tempos, sei lá. Eu não sei se você tem essa impressão, Fábio, mas parece que naquela época tudo era muito mais mágico do que hoje. Tu tens essa impressão também, cara? Tem essa questão da nostalgia. Claro que o historiador ele olha um pouco assim de forma mais crítica, né? Porque a gente sabe que apesar da riqueza, tinha uma... Guardada as devidas proporções, né? Tinha essa questão da pobreza muito latente. Verdade. Como hoje. É aquela coisa, Manaus, historicamente, é uma cidade que tem potenciais enormes, mas infelizmente padece de planejamento. Em todos os processos históricos, ciclos econômicos que ela vivenciou, infelizmente, eles vêm acompanhados da falta de planejamento. Infelizmente. Vamos para mais um fato fake? O nosso próximo fato fake é o seguinte: Manaus quase teve uma torre Eiffel igual a de Paris. Isso é fato ou é fake, Fábio? É fato ou fake? Como eu posso caracterizar? É meio fake. Dizendo o seguinte, ó, que é quase uma verdade. Sabe por quê? Quase uma verdade. O engenheiro da época do ciclo da borracha queria fazer algo parecido, mas nunca saiu do papel. Por quê? Você sabe dizer? Sim, na verdade, o que acontece? Manaus teve uma réplica da Torre Eiffel instalada na Eduardo Ribeiro, mas foi uma Torre Eiffel de madeira. Nada parecido com a Torre Eiffel de Paris, que ela foi feita numa espécie de homenagem ao governador da época, o Constantino Neri. Mas nunca se teve assim um projeto escrito, vamos construir uma Torre Eiffel na cidade de Manaus. É igual a lenda que diz que quem projetou o Mercado Adolfo Lisboa foi o Gustave Eiffel, da Torre Eiffel. Isso não passa de uma lenda também. Gustave Eiffel não projetou nosso mercado, não tem nenhum documento. Inclusive, a empresa que projetou o Mercado Adolfo Lisboa era uma empresa inglesa. Não tinha relação com a França de nenhuma forma. Mas ali tem algumas... a mobília, digamos assim, do nosso mercado lembra muito Paris. Questão da arquitetura de ferro. Da arquitetura de ferro, muito bem. Vamos para mais um próximo fato fake, é o seguinte: o Teatro Amazonas já funcionou como igreja? Fábio, é fato ou fake isso? É fake, gente. É fake, pessoal, olha só. Fake. O teatro sempre foi teatro, mas já teve missas especiais lá dentro, o que gerou essa confusão, não é verdade? Exato. Inclusive, o Teatro Amazonas... Ele sempre foi teatro, mas em alguns momentos ele teve alguns usos curiosos. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, a cidade estava arruinada por conta da crise. Ia se reerguer brevemente por causa do fechamento das rotas de acesso às colônias asiáticas que forneciam borracha. E quando se faz o acordo de Washington entre Brasil e Estados Unidos para a Amazônia fornecer borracha para os aliados, Manaus reativa, né? E quem é utilizado como depósito de borracha que é ser enviado para os Estados Unidos? Teatro Amazonas. Meu pai do céu. Teatro Amazonas foi depósito de borracha na época da Segunda Guerra Mundial. Que curioso isso, hein, Fábio? Para você ver a que ponto a crise chegou. É verdade. Se você for parar para pensar, pessoal, existem alguns vídeos circulando aí na internet, lá dos anos 50, da onde a gente vê registros do nosso teatro completamente abandonado, pichado. Abandonado, isso. Não é? E que, graças a Deus, hoje é um patrimônio tombado, não é? Isso. E preservado acima de tudo, não é? Agora, mais interessante ainda é que se você pesquisar Teatro Amazonas, aí no Google mesmo, tem uma foto do nosso teatro parecendo uma joia no meio da floresta. Manaus
ainda em desenvolvimento, ainda mais o teatro ali, bonitão, em volta só mato. É mágico aquela foto, cara. Sim. Era esse o impacto que os viajantes tinham quando chegavam aqui em Manaus. Eles descreviam a cidade como um núcleo de civilização no meio da selva. Porque eles não imaginavam chegar em uma cidade na linha do Equador que tivesse bonde elétrico, energia elétrica, ruas pavimentadas. E um teatro que dispensa maiores detalhes, né? Aliás, o centro da nossa cidade, né, pessoal, ali é tudo muito mágico, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela nossa cidade, não trocaria a nossa cidade por nenhuma outra. Acho mágico aquela área do centro, a Igreja de São Sebastião, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça ali atrás, 7 de setembro, não é, o Rio Negro, Palácio Rio Negro, é tudo muito mágico. Suspeito para falar porque além de eu gostar de história, eu também sou apaixonado por Manaus. Então sempre vou valorizar a nossa terrinha aqui. Bora para mais um Fato ou Fake? Pessoal, nosso próximo Fato ou Fake é o seguinte: o encontro das águas de Manaus é visível do espaço? É fato ou fake? É fato. É fato. Sabe por quê? É verdade, as imagens de satélite já registraram um fenômeno único no Rio Negro com os Solimões. O que você tem a comentar sobre isso? Eu tenho a comentar que o satélite, ele dimensionou esse impacto, porque para a gente ter uma ideia, circulam cartões postais sobre o encontro das águas desde o início do século XX. Porque esse fenômeno ele impressionou muito os viajantes quando eles chegaram aqui a essa região. Curioso. Bem, então aí é fato. Nosso próximo fato fake é o seguinte: Manaus já teve neve? É fake, pessoal. gente. Sabe por quê? É totalmente fake. Manaus é uma das cidades mais quentes do Brasil. Neve aqui só se for de isopor na decoração de Natal. Então tem gente que acredita nisso, né? Tem. Impressionante. Manaus não teve neve, mas Manaus já teve dias de frio que, olha, botaram... Registrados na história, Registrados na história, que colocaram cidades do sul no chinelo. Você lembra o período, mais ou menos? Década de 70. É mesmo, Fábio? Década de 70, Manaus foi atingida com tudo por uma friagem... Com força. Com força, que nós temos registros em jornais de pessoas saindo agasalhadas de casa. Porque foi muito forte. Caramba, olha, essa eu não sabia. O História Inteligente, ele é um espaço onde a gente só fala da história da cidade de Manaus ou não? De uma forma geral, de história em geral, do Brasil, do mundo? Olha, essa é uma questão que eu venho refletindo bastante. Voltar às origens, falar de história geral como um todo, né? Ou ficar só na história do Amazonas e de Manaus. No momento, meu carro-chefe está sendo a história de Manaus e do Amazonas. E ainda tem muito o que contar de história da nossa cidade que o pessoal ainda não saiba? Tem muita coisa, gente. Tem muitos casos de polícia. Tem muitas histórias sobre o cemitério São João Batista, que é meu objeto de estudo no mestrado. Tem muita coisa ainda por se dizer sobre essa cidade. Só pra gente encerrar, o Fábio, você tem algumas histórias aí de cemitérios que realmente são hilárias e quase que inacreditáveis. Compartilha uma com a gente aí, vai. Olha, eu vou compartilhar uma com vocês. Não é sobre o São João Batista, mas é sobre o cemitério histórico também, que fica ali próximo do meu bairro, o cemitério de São Francisco, no Morro da Liberdade. Em 1981, teve um caso que colocou o bairro e adjacências em polvorosa. Algumas pessoas disseram ter visto uma sepultura tremendo, como se um morto estivesse saindo de lá. Foi um estardalhaço, um monte de pessoas vieram de vários cantos da cidade visitar o cemitério, chamaram um padre do bairro vizinho para rezar uma missa, porque o pessoal estava dizendo que o morto estava voltando à vida. Só que no final descobriu-se o quê? Que a sepultura simplesmente tremeu por conta das obras que estavam fazendo numa caixa d'água ao lado. E só apenas uma única sepultura que tremia? Aquela coisa, né? O imaginário do pessoal, acho que viu aquela sepultura em destaque tremendo e foi aquele alvoroço, né? Eu sei que eu acompanhei esse caso pelos jornais, foi muito engraçado. Agora, por que tu tem esse interesse, assim, por cemitérios, hein, Fábio? Olha, por incrível que pareça, é desde criança. Eu moro perto desse cemitério de São Francisco
E eu gostava de visitar, de ver as fotos amareladas, ver as datas de nascimento e morte. E aquilo ali sempre me instigou, né? Eu achava interessante a arquitetura e tudo mais. Depois, quando eu conheci o cemitério São João Batista, fiquei ainda mais maravilhado com ele, porque o São João Batista é um museu a céu aberto, né? Verdade. Uma profusão de sepulturas feitas artisticamente. E quando eu entro na graduação, eu entrei em mente com a ideia de pesquisar algo relacionado à cidade. E depois, aquele gosto da infância, ele retornou. Sabe? Aí vai ser sobre cemitério. Minha monografia foi sobre o cemitério que tinha no Rio Negro, né? O Atlético Rio Negro Clube, que era o São José. E no mestrado eu faço um estudo mais geral sobre os cemitérios históricos da cidade. Eu falo desde os cemitérios indígenas até os cemitérios que foram construídos na década de 30. Agora, Fábio, é verdade que num passado distante, sim, as pessoas elas eram enterradas no terreno das igrejas? E dentro das igrejas. E dentro das igrejas mesmo? Dentro das igrejas. Ser enterrado dentro da igreja era uma prática de origem medieval, que foi introduzida aqui no Brasil no início da época colonial. E qual era a crença? Que estar sepultado, quanto mais próximo você estivesse dos santos e no solo sagrado, mais próximo você estaria de Deus e, consequentemente, você estaria protegido. Se tinha essa crença de ser beneficiado pelo contato com o terreno santo. Aí, dentro das igrejas eram sepultadas as pessoas que tinham mais posses, os nobres, os proprietários de terra e os senhores de escravo. Ao redor da igreja, aquelas pessoas que tinham menores condições de adquirir um terreno dentro do templo. E na Cúria Metropolitana eu encontrei registro dessa prática aqui em Manaus. Nós temos trabalhos de memorialistas e também fontes na Cúria da igreja, de pessoas sendo enterradas no claustro, no adro da igreja, no pátio, no terreno ao redor. Caramba, que interessante. Agora, como todo historiador, Fábio, a gente sempre tem um pezinho ali no sobrenatural. Você que é um cara que gosta de cemitérios, aí vai em igrejas, um exemplo. Você acredita que o Rio Negro Clube, um importante clube aqui da nossa cidade, ele pode ser um lugar mal assombrado? Eu já estive lá e nada aconteceu. Eu acredito não só o Rio Negro Clube, mas também a Escola Marquês de Santa Cruz, lá no São Raimundo, que foi construída em cima de um cemitério, o antigo cemitério de São Raimundo, porque eu recolhi muitos relatos de pessoas que estudaram no Marquês de Santa Cruz e pessoas que fizeram natação no Atlético Rio Negro Clube. Que eram locais de energia pesada. Por exemplo, não sei se dá tempo, mas eu tenho uma história aqui maravilhosa sobre o Marquês de Santa Cruz, que aconteceu nos anos 90. Eu vou contar. O que acontece? Eu recebi esse relato via Facebook, que foi um daqueles antes e depois. Coloquei cemitério de São Raimundo, abaixo a foto da igreja e falei: a escola foi construída em cima do cemitério. Aí o pessoal ficou em polvorosa, gente do bairro e tudo. Aí começaram a aparecer os relatos. Um deles diz o seguinte: o rapaz lembra que na década de 90, uma aluna fez 15 anos, fez uma festinha, chamou os colegas da escola, a festa foi maravilhosa na casa dela. No outro dia, não se sabe por qual motivo, ela pegou a arma do pai e se matou. Se matou com um tiro na cabeça. Passou algum tempo. Lá na escola, os alunos estavam na quadra fazendo aula de educação física. A professora estava num tablado, fazendo os exercícios, os alunos repetindo, de frente para a professora. Diz que teve uma hora que em determinado exercício, um aluno virou e olhou para a porta da quadra. Ele viu a aluna que tinha se matado. Ela estava lá na porta com a cabeça virada assim, rindo. Aí diz que foi uma confusão lá na escola, porque outras pessoas viram a aluna, gente passou mal. A professora viu depois pelos corredores. Aí, vendo a fundo, não é o único caso. Eu recolhi relatos de gente que já viu cadeira voando lá na escola, pincel, muito relato de vultos pelos corredores. Ou seja, esses lugares que são construídos em cemitérios, eles têm uma energia carregada. Porque imagina, a gente está falando de lugares que receberam restos mortais de pessoas por longos anos. Né? Por exemplo, o cemitério onde era o Rio Negro Clube, quando teve a transferência de alguns restos mortais para o São João Batista, não foram todos os removidos.
Quando foram realizadas as obras da construção do clube, foram encontrados muitos restos mortais. Aí tu tira. Ô Fábio, você não tem a impressão de que parece que antigamente as pessoas vivenciavam, ouviam mais histórias sobrenaturais do que hoje? Tu não tem essa impressão? Tenho. Por que será? Eu tenho essa impressão e eu coloco isso na minha dissertação. Antigamente se tinha um contato com o sobrenatural de forma muito mais direta. A gente está falando agora de uma geração que tudo é desacralizado, o sagrado ele foi colocado de escanteio, né? Não se tem mais essa relação. Até a forma de morrer, que é o que eu também abordo no primeiro capítulo da minha dissertação, mudou. As pessoas morriam em casa, morriam em comunhão com a igreja, morriam perto de seus familiares, tinham uma passagem assim vivida de forma coletiva. Hoje a morte ela é muito solitária, você morre num leito de hospital e é tudo terceirizado. Fica a cargo do hospital, depois fica a cargo da funerária e só. É um processo assim rápido que infelizmente o século XXI exige. Naquele momento não. Desde vestir ao corpo, limpar ele, ficava tudo a cargo da família. Claro que eu não tô falando, bora voltar a morrer como era no século XIX. Não tem como. A gente tá falando de outro momento, mas tem psicólogos que falam... Uma em especial, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que ela fez um trabalho com doentes paliativos, que eles desejavam ter essa morte vivida de forma coletiva com a família, porque a morte no hospital é muito solitária. Ou seja, tudo mudou. A relação com o sagrado mudou. A gente vive num mundo muito desacralizado, muito rápido, é tudo no automático. E a tua opinião é que daqui pra frente isso tende a piorar? Porque a impressão que eu tenho é essa. É que não tem muito pra onde você... Não é que a gente queira voltar pro passado. É evoluir pra melhor, mas parece que esse não é o caminho, né? Exato. Essa infelizmente, é a tendência do século XXI e do século seguinte. Que curioso, hein, gente? Ó, eu queria realmente poder ficar aqui... Mais um programa com o Fábio Augusto, porque ele realmente tem muita história para contar. Pena que o nosso tempo é curtinho, mas eu queria que você deixasse as suas considerações para quem está nos assistindo agora, convidasse o pessoal para seguir a página. Que tipo de novidade a gente pode esperar do História Inteligente? Você já pensou em fazer algo... Em vídeo você tá com a Trícia lá no programa, mas você mesmo na página, chegando ali, gravando, contando um caso. Quer dizer que vídeo dá mais engajamento, né? Quais as novidades que a gente pode esperar lá do História Inteligente, Fábio? Bom, primeiramente, agradecer o convite, maravilhoso. E dizer para vocês seguirem o @História Inteligente no Instagram, no Facebook e no TikTok. E, claro, procurarem o História Inteligente no Blogspot. O Blogspot dá um pouquinho abandonado, mas de vez em quando eu dou uma atualizada lá. E dizer que futuramente eu penso, sim, em gravar vídeos, porque, querendo ou não, é a tendência, né? Infelizmente, os textos estão perdendo espaço, mas eu penso em gravar vídeos dando dicas de obras iniciais para quem quer iniciar seus estudos de história do Amazonas, dicas de lugares para visitar e falando de assuntos sobre a história de Manaus. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Chega Junto hoje. Obrigado, foi enriquecedor poder contar com a participação do nosso amigo Fábio. E eu quero dizer pra você que tá em casa nos assistindo, te agradecer, muito obrigado pela sua companhia que ficou esse tempo inteiro aqui com a gente. Volta numa próxima vez pra gente contar mais casos históricos aqui no nosso Chega Junto. Não se esquece de acessar foconofato.com.br, leia minha coluna Zoom toda semana sobre um assunto diferente. Você me deu uma boa ideia, acho que vou falar sobre casos sobrenaturais na próxima edição da coluna. Mas enfim, muito obrigado aí pela sua companhia e na próxima semana a gente tá de volta com mais Chega Junto. Valeu, pessoal!